para a Sprint 4, eu vou mostrar o que foi feito aqui. Na Sprint 3 já estava feito toda a parte de autenticação, cadastro, autenticação. Eu vou mostrar o que foi adicionado para a Sprint 4. Vou falar brevemente aqui de como funciona o botão Fale Conosco, como foi implementado, e sobre as principais páginas do site em si, que já está quase todo pronto. O que falta fazer é só algumas melhorias de otimização, porque nem tudo foi feito no back-end pensando em otimização. Então, se tiver uma carga de usuários muito grande, pode ser que o servidor não aguente. Mas isso aí precisa ser testado também. Vou falar um pouco sobre cada um desses botões aqui, como é que eles funcionam no back-end. Bom, vou explicar agora como é que funciona o botão Fale Conosco. Quando você abre a página principal aqui, a homepage, tem esse botão aqui que você usa para se comunicar com o staff do site. Bom, quando você abre a página principal, a homepage, a primeira coisa que o site faz é checar se o usuário está logado. Porque se o usuário estiver logado, ele tem que ser redirecionado para a página já principal, que é a página que tem todas as informações dele. Se ele não estiver logado, aí ele continua o processamento aqui. Essa página aqui tem 3 formulários. Tem o formulário do login, tem o formulário do cadastro e tem o formulário do Fale Conosco. Então o primeiro passo é descobrir qual é o formulário certo que foi enviado. Se o método do request for post, quer dizer que teve um formulário enviado, a gente tem que descobrir qual foi o formulário certo. Aí, se o atributo nome mensagem do post não for vazio, é porque o formulário certo foi o formulário do Fale Conosco. Aí a gente instancia um Fale Conosco, que é um objeto que a gente criou aqui nos nossos modelos. Aqui, que tem todos os atributos que aparecem lá no formulário. A gente salva todos os atributos que foram passados pelo formulário no objeto que a gente criou e salva no banco de dados. E depois redireciona o usuário de volta para a mesma página. Vamos testar aqui em funcionamento. Pronto, ele já foi enviado. Para acessar isso tem que abrir a página de admin. Vamos logar aqui como admin. Aí ele vai estar aqui. Fale conosco. Tá aqui a mensagem que a gente acabou de enviar. Bom, vou explicar agora como é que funciona o sistema de combinações. Vamos criar uma conta aqui para poder testar. Bom, quando você primeiro cria uma conta, tem duas coisas que você precisa fazer. A primeira é cadastrar um pet, para você poder começar a usar o sistema. Então, quando você abre a página principal, que está aqui nessa view principal, o backend checa se você já cadastrou o pet ou não. Isso é dado por um booleano que é no perfil de cada usuário. Começa como um falso. E aí, assim que você acessa a página de cadastrar pet, esse booleano muda para verdadeiro e essa página aqui não aparece mais. A página de pedir para cadastrar o pet. Aí a gente clica aqui em meu pet. Pronto, agora que ele abriu essa página, você já viu que dá para cadastrar o pet, mandar as informações, mandar a foto e tudo. Aquela página não aparece mais. Digamos que a gente mudou, colocou as informações aqui. Vamos tentar buscar combinações de novo. Agora, a coisa que ele checa é se o usuário já colocou o endereço, porque como o sistema checa, só cria combinações de usuários que estão até uma certa distância um do outro, todos os usuários precisam cadastrar o endereço. Aí ele checa isso verificando se o endereço no perfil do usuário ainda está vazio ou não. Aí, enquanto o endereço estiver vazio, ele vai ficar aparecendo essa página que você precisa cadastrar o endereço, na página de configurações.
clica aqui no link para ir direto. Aí aqui você pode mudar todas essas configurações, distância de busca, os filtros e tal. E aqui você coloca o endereço. Vou mudar o endereço. Você escreve o endereço aqui e ele dá a localização no mapa, mas aí você pode verificar se está certo mesmo, arrastar aqui. O que ele leva em conta é só o que foi marcado no mapa, não o endereço que você digitou. Você coloca em enviar. Pronto, agora o endereço não é mais vazio, você pode buscar a combinação que ele não vai cair nem nesse if, nem nesse if. Aí quando você abre a página, ele chama a função para atualizar a quantidade de combinações que você já tem, que é esse número que aparece aqui em minhas combinações, para você não ter que ficar chamando essa função direto, eu coloquei para chamar quando você abre a página de buscar combinações. Aí o sistema de busca de combinações mesmo, você começa criando uma lista com todos os usuários do site, que ainda não está otimizado porque é mais a versão de teste, mas no futuro, ao invés de criar uma lista com todos os usuários do site, poderia ser uma lista com os 100 usuários mais recentes, alguma coisa do tipo, para diminuir o processamento do servidor. E aí você pega todas as meshes de todos os usuários, e você já tem alguma mesh criada com o usuário que está logado por algum outro usuário. Se essa mesh já existir, você exibe ela. Você faz o perfil exibido, que é o perfil que vai ser exibido na match, é igual àquela match. Se não tem nenhuma match já criada, a gente tem que criar uma nova match. A gente usa um booleano aqui para verificar que não foi criada nenhuma match, que no final a gente vai usar isso. A gente pega a lista de todos os usuários e vai de usuário em usuário. Primeiro você verifica se o usuário da lista não é o usuário que está logado. Aí depois, se não for o usuário que está logado, você verifica se já existe entrando match desses dois usuários, porque se você rejeitar um usuário, ele não vai aparecer de novo para você. Aí se a match ainda não existe, e se o endereço do outro usuário também não for vazio, para não dar erro no cálculo da distância, aí ele verifica se os pets dos dois usuários têm sexos diferentes, se eles têm o mesmo porte, e aí ele verifica se os dois usuários estão com filtro de só buscar pets da mesma raça. Se os dois estiverem com esse filtro, dá certo. Se um dos dois não tiverem, não dá certo. Por isso que tem um end aqui. Aí, se todos os filtros tiverem dado certo, ele instancia uma nova match com os dois usuários que estão sendo iterados, o usuário que está logado e o usuário da lista. Aí ele calcula a distância dessa match, a distância entre os dois usuários. E aí depois de calcular a distância, ele verifica se essa distância está dentro do máximo dos dois usuários. Se tiver, ele salva a match, se não, ele dá data match. Depois, se os dois usuários estiverem com filtro de mesma raça, ele tem que checar se as raças são iguais. Se as raças forem iguais, ele repete o mesmo processo de calcular a distância. Aí, se uma match foi criada, ele renderiza a página com aquela match que acabou de ser criada. Se não, ele dá uma mensagem de erro. Vai para a página de match não encontrada. Vou mostrar aqui os dois casos. Ele vem aqui em buscar, ele percorreu a lista de usuários, achou aqui um usuário que se encaixava em todos os filtros. Ele exibe o perfil do usuário aqui. Aqui você tem um botão para aceitar e um botão para rejeitar. Nós vamos ver depois como é que funciona o back-end disso aqui também. Digamos que a gente queira aceitar. Pronto, aí aqui ele buscou a lista de usuários e nenhum deles se encaixava nos filtros. Pode ser porque o sexo era diferente, porque o porte era diferente, porque a distância era muito grande. Mas como nenhuma combinação foi criada, ele exibe essa página aqui. Bom, vou falar agora o que acontece quando você clica no botão de aceitar ou rejeitar uma match. Toda match tem dois usuários. E aí para acessar as matches do usuário, você pode acessar as matches em que ele é o usuário 1 ou as matches em que ele é o usuário 2. E o usuário 1 é quando ele mesmo cria match, e o usuário 2 é quando alguém cria match com ele. Mas isso aí não vai ser relevante, a gente vai ter que verificar os dois casos. Primeiro a gente cria uma lista com todas as matches do usuário. Aí,
Quando você clica no botão aceitar ou rejeitar, o URL é doglove barra aceitar, então doglove barra rejeitar, barra o nome do usuário. E aí esse nome do usuário é passado aqui como parâmetro como usuário aceito. Aí você pega a lista de todas as matches do usuário que está logado e você verifica qual dessas matches é com aquele usuário que foi passado como parâmetro. Quando você encontra qual foi o usuário, você muda o status da match, porque cada match tem dois atributos, o status do usuário 1 e o status do usuário 2. Se cada usuário aceitou a match, rejeitou a match ou ainda não avaliou a match. Aí você altera o status para o valor correto. Se ele aceitou, você altera para A. Se ele rejeitou, você altera para R. Depois salva a match. Aí você verifica isso se o usuário que tiver logado, tanto nas matches que ele está logado, do usuário que está logado como user 1, como nas matches que ele está como user 2. Bom, agora eu vou falar sobre a página de minhas combinações. Eu já falou como funciona o sistema de busca. Quando você clica aqui em minhas combinações, você cria uma lista de matches daquele usuário. E aí, se essa lista for vazia, é porque não tem nenhuma combinação com os dois usuários aprovados, então a gente exibe essa página aqui, dizendo que não tem nenhuma combinação e linkando para a página de procurar combinações. Agora eu vou entrar com a conta que tem algumas combinações para a gente ver. Pronto. Aqui o número de combinações, você vê que tem um. Aqui você tem a combinação, um link para você abrir o chat, a quantidade de mensagens que você não leu, as informações, o nome do dono do cachorro, que não aparece na página de buscar, essa aqui já fica disponível, o nome do cachorro, a raça, a idade e a distância. E aqui um botão que se você clicar ele cancela a combinação. Esse botão aqui é bem simples, ele só pega o nome do usuário, busca a lista de match, na lista de match daquele usuário e muda o status do usuário que está logado para rejeitar. Ela não aparece mais na lista. Aí vamos ver aqui o backend dessa página, aqui da função minhas combinações. Primeiro você pega a lista de todas as matches do usuário e aí você verifica se os dois usuários aceitaram a match, para ela aparecer lá na página. Aqui a gente calcula a quantidade de mensagens não vistas. Cada mensagem tem um atributo, se ela foi vista ou não, e tem um atributo dizendo quem enviou. Então, se a pessoa que enviou não foi o usuário que está logado e essa mensagem ainda não foi vista, a gente incrementa a quantidade de mensagens não vistas e depois atualiza para o número de mensagens aqui que você não viu ficar correto. E aí a gente salva essa match na lista, que vai ser passado direto para o template para ele poder renderizar a lista de matches. A gente passa uma lista de matches e uma lista de usuários com quem essas matches são, porque você precisa de algumas informações que vêm do objeto match e você precisa de algumas informações que vêm do objeto usuário que está no outro lado da match. Aí a gente tem que fazer aquela verificação, porque o usuário pode estar como usuário 1 ou como usuário 2 em cada match. Então a gente tem que fazer a verificação dos dois lados. Por isso que o código se repete aqui. Aí se a lista estiver vazia, a gente exibe a página de uma combinação. Se a lista não estiver vazia, ou seja, se ele tiver algumas matches, aí a gente junta as duas listas, a lista de usuários e a lista de matches, numa lista só. Sendo que, tipo, cada usuário, o usuário 1 da lista é o usuário que está na match 1 da lista, o usuário 2 da lista, o usuário que está na match 2 da lista, para a gente poder iterar em cima dessa lista no template. E aí a gente exibe a página de minhas combinações com essa lista de usuários e de matches, sendo o usuário que não está logado, que é o que vai ser exibido. Bom, agora eu vou falar do sistema de chat. Quando você vem aqui na página de minhas combinações, o que acontece quando você clica aqui no chat? A função que é chamada é essa daqui, enviar mensagem. O URL desse botão é doglove barra minhas combinações barra o nome do usuário
do botão da match que você clicou. Se você tivesse outras matches aqui, cada botão vai estar com a URL do usuário daquela match. Aí a gente clica aqui, essa função aqui que é chamada. Primeiro, como não dá para passar diretamente qual é a match certa pelo HTML, a gente manda só o nome do outro usuário que está na match e a partir daí a gente encontra qual é a match certa. Aí para isso a gente pega todas as matches do usuário, faz aquele mesmo processo, compara com o nome que foi passado na URL, que é esse destinatário aqui, até achar a match correta. Aí, se o request for post, ou seja, se o usuário já escreveu uma mensagem aqui e clicou em enviar, a gente faz um tratamento. Se não, a gente pega a lista de mensagens, vai ser todas as mensagens daquela match, daquela combinação, que a gente já encontrou qual era. E aí aqui a gente faz um tratamento para quando o usuário abre o chat, todas as mensagens que ele não enviou, ou seja, todas as mensagens que o outro usuário enviou, elas mudam o atributo de vista de falso para verdadeiro. Quando a mensagem é enviada, ela começa como vista igual a falsa, e aí quando ela é vista, a gente muda o atributo para verdadeiro, que é para poder mostrar o valor correto quando você vem aqui em minhas combinações, para poder mostrar o número correto de mensagens não vistas. Aí, se o método for post, você instancia uma nova mensagem, o conteúdo vai ser o conteúdo do formulário, o usuário que enviou vai ser o usuário que está logado, e a match vai ser aquela match que a gente já encontrou. E aí a gente salva a mensagem e atualiza a lista de mensagens que vai ser renderizada. Esse não a gente já falou aqui. E aí no final, agora que a gente já atualizou as mensagens de não vistas para vistas e já pegou a lista de mensagens, é só a gente mandar renderizar o template chat.html com essa lista de mensagens. E a gente passa também os dados do outro usuário, que é para poder pegar a foto dele, esse tipo de coisa. Foto, nome. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui do modelo da mensagem no banco de dados. Agora tem o timestamp, que a gente pega para ele preencher automaticamente no momento que o objeto é criado com o valor da hora atual. Por isso que quando você envia a mensagem fica a hora aqui. É o conteúdo, que é o conteúdo da mensagem. O usuário que enviou, Sharpie normal. Aí toda a mensagem ela pertence a uma match, por isso que a gente tem a chave estrangeira aqui. E um booleano para indicar se essa mensagem foi vista ou não. E a gente manda ordenar essas mensagens pelo timestamp. Vamos enviar aqui uma mensagem para testar. Depois que você envia a mensagem, ele já, independente de você ter enviado a mensagem ou não, ele já manda renderizar a página novamente. Então quando você clica em enviar aqui, ele atualiza a página. Como deu pra ver, o chat é assíncrono, se os dois usuários estiverem logados ao mesmo tempo, trocando mensagem, você só vai ver as mensagens que o outro usuário enviou se você atualizar a página. Mas para fazer de outro jeito, a gente teria que usar WebSocket, bastante JavaScript, e ficaria um sistema consideravelmente mais complexo. Por isso que a gente optou por fazer assim usando o banco de dados mesmo. Aí para testar as mensagens não vistas, nós vamos enviar algumas mensagens aqui. E depois nós vamos logar na conta do outro usuário, que é o admin, para ver se realmente as mensagens estão como não vistas e se elas são atualizadas corretamente. Vamos sair aqui e entrar com o admin. Minhas combinações, aqui já dá pra ver que tem duas combinações. E aqui 5 mensagens não vistas. Fazia tempo que não logava na conta do admin. Você clica aqui, vai ver que tem as 5 mensagens novas aqui. Agora, como essas mensagens já foram vistas, quando for novamente para a página, vai estar com 0. Ou seja, o sistema está funcionando. Aqui na outra match tem uma mensagem não vista. A gente clica aqui. Pronto, ela foi mudada para vista. É isso. Bom, agora eu vou falar um pouco das ações que faltam. A parte mais complicada do back-end realmente era o sistema de
combinações, que a gente já viu, a página de minhas combinações e o chat. A página de configurações e a página de meu pet são bem simples. A gente fez elas. O Django já tem o suporte para você criar um formulário com base numa classe. Então ele já gera automaticamente o formulário, já com todos os atributos. Você só precisa iterar esse formulário no template, exibir ele, mas você já manda salvar o formulário, ele já salva tudo automaticamente. Então essa parte foi bem simples de fazer. A gente clica em configurações. Tá aqui a view de configurações. Se o método de request for post, ou seja, se o formulário já foi enviado, ele instancia um profile form, que é um formulário baseado na classe perfil do usuário. Aí se o formulário for válido, salva, redireciona para a mesma página. Aí se o profile form não for válido, isso quer dizer que o usuário não enviou esse formulário aqui. Nessa página tem dois formulários. Tem esse formulário de opções de busca e tem o formulário de meus dados, que é o do profile form. Aí se o do profile form não for válido, é porque o formulário correto que foi enviado foi o dos filtros. Aí aqui a gente vê se ele marcou ou não essa checkbox. Aí se ele marcou, a gente coloca o atributo equivalente para verdadeiro. Se ele não marcou, a gente coloca o atributo equivalente lá no perfil para falso. E fora isso, a gente pega a distância também, o range de busca, que é o atributo do perfil que diz a distância máxima de busca. Vamos mudar aqui. Tava 50, vamos mudar para 29, ver se ele atualiza. Pronto, agora a gente aqui, pode ir para outra página, voltar para configurações que ele já vai estar em 29. Isso daqui se você quiser procurar só cães da mesma raça. Ou se você quer buscar de qualquer raça. E o outro formulário, que é o formulário onde você pode cadastrar celular, por enquanto só celular e o endereço. Aí aqui tem um link para a página do meu pet. E esse link aqui, esse botão aqui vai ser para mudar, por exemplo, mudar senha, mudar e-mail, esse tipo de coisa que ainda não está implementado. Mas vai ser fácil de fazer. Aí vamos para a página do meu pet agora. A página do meu pet também é bem simples, mais simples ainda do que as configurações, porque é um formulário só. Quando você abre essa página, a gente pega aquele atributo que diz se o usuário já acessou essa página alguma vez. Se ele for falso, a gente diz que é verdadeiro porque ele acabou de acessar a página. Aí se o método de request for post, a gente faz o tratamento do formulário. A gente instancia uma pet form, que é um formulário feito em cima da classe pet, então ele já tem todos os campos, tudo corretinho. Todos esses formulários baseados em classes estão aqui no forms.py. Sign up form, profile form, pet form e login form. O Django já a gente precisou fazer alguns ajustes, principalmente para maneira como eles são exibidos, mas no geral esse trabalho aqui foi bem simples. Aí se o formulário for válido, ele é salvo. Quando você manda salvar o formulário, ele já atualiza todos os campos no banco de dados e redireciona para a página principal. E essa aqui quer dizer que se o formulário não for válido, se tiver alguma informação não válida, ele também redireciona para a principal. A gente está faltando colocar o tratamento de erro aqui. Mas esse aqui é um detalhe, o usuário vai ver que a informação não foi salva. E aí se o request method não for posto, a gente instancia um novo formulário e renderiza o template com esse formulário vazio. Na verdade não está vazio, porque quando a gente instancia o formulário a gente passa como inicialização os dados do usuário que está logado. Aí quando ele renderiza o formulário lá no template, ele já preenche com todos os dados do usuário. Isso aí tudo também é feito automaticamente pelo Django.